O teodolito é um equipamento utilizado para realizar medições indiretas. Ele faz medições de ângulos horizontais e verticais, e a partir desses ângulos e cálculos trigonométricos, encontrar distâncias, perímetros e áreas. Agora vamos falar das partes do teodolito. A base nivelante, os parafusos calantes, o nível esférico, o ajuste fino e a trava do movimento horizontal, o display, os botões RL, percentual de VI, hold, O7, iluminação, liga e desliga. O nível tubular, a trava e o ajuste fino do movimento da luneta e, por fim, a luneta. O botão percentual VI tem a finalidade de converter graus verticais para porcentagem. O botão Hold tem como função travar o ângulo horizontal. Este botão é referente à luz do display. Botão Liga-Desliga. Botão O7 para reinicialização do ângulo horizontal para 0. Botão RL para medição horária e anti-horária. O teodolito é um equipamento delicado e, por isso, deve ser manuseado com cuidado. Ele deve sempre ser transportado pela alça. O menor dano por uma manipulação inadequada do instrumento pode alterar as leituras e comprometer sua precisão. O primeiro passo é instalar o tripé sobre o ponto topográfico. Um ponto topográfico pode ser materializado de diversas maneiras, como, por exemplo, piquetes, pregos, chapas metálicas, dentre outros. Enquanto os equipamentos não estiverem sendo utilizados, deve-se evitar deixá-los apoiados em pé. O ideal é deixar os equipamentos sempre deitados no chão para não danificá-los. O tripé possui parafusos ou travas que permitem o ajuste das alturas das pernas. Inicialmente, o tripé deve ser aberto e posicionado sobre o ponto. Deve-se procurar deixar a base do tripé numa altura que, posteriormente, com a instalação do instrumento de medida, o observador fique em uma posição confortável para o manuseio e leitura. É fundamental cravar bem as pontas das pernas do tripé, para evitar que o mesmo se mova posteriormente durante as medições. A base do tripé deve estar o mais horizontal possível. Após posicionado sobre a base do tripé, o equipamento deve ser fixado a ela com o auxílio do parafuso de fixação. Em seguida, é necessário realizar a centragem e o nivelamento do mesmo com o auxílio do prumo. Deve-se folgar o parafuso de fixação do equipamento e deslocá-lo suavemente sobre a base do tripé, fazendo a coincidência do prumo sobre o ponto. To let
Realiza-se, então, um nivelamento grosseiro utilizando o movimento de extensão das pernas do tripé. Este nivelamento é realizado utilizando o nível esférico. Estes movimentos devem fazer com que a bolha permaneça no centro da marcação. O nivelamento fino ou de precisão é realizado com o auxílio dos parafusos calantes e níveis tubulares. Inicialmente, alinha-se o nível tubular a 2 dos parafusos calantes. Atuando nesses 2 parafusos alinhados ao nível tubular, faz-se com que a bolha se desloque até a posição central do nível. Cabe salientar que os parafusos devem ser girados em sentidos opostos. Após a bolha estar alinhada, gira-se o equipamento 90 graus, de forma que o nível tubular esteja agora ortogonal à linha definida anteriormente. Atuando-se somente no parafuso que está alinhado com o nível, realiza-se o alinhamento da bolha. Repete-se o procedimento até que, ao girar o equipamento, este esteja sempre alinhado em qualquer posição. Depois de finalizar todos os nivelamentos, verifique-se novamente a centralização do ponto topográfico. Por fim, faça focalização e pontaria. Os fios do retículo devem estar posicionados exatamente sobre o ponto onde deseja-se realizar a pontaria. Após realizar todos os nivelamentos necessários, é hora de realizar as medições. Para isto, em primeiro lugar, deve-se colocar as pilhas no teodolito e ligá-lo. Para realizar as medidas, a primeira etapa é a determinação dos ângulos horizontais. Após determinar o primeiro ponto, mede-se o azimuth de cada uma das estacas. Em seguida, determina-se as distâncias e o desnível do terreno, para que em seguida se determine as medidas. Todas as leituras realizadas na régua devem ser anotadas em uma planilha, para que posteriormente se realize os cálculos trigonométricos. Remember, all we did was care for each other.
Após realizar todas as medições, o teodolito deve ser desmontado. Ele deve ser desligado e depois deve-se retirar as pilhas. A luneta deve ficar travada, na posição vertical para cima. Com cuidado, desprenda o teodolito do tripé e, segurando pela alça, coloque-o de volta na maleta. O tripé deve ser recolhido e guardado com cuidado.